A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos na lição número 3, entrando no tabernáculo. O autor vai nos levar para o pátio desta beleza tipológica, onde veremos, a partir das ciências bíblicas e da doutrina cristã, o entendimento que cabe a essa lição e suas preciosidades. Fica conosco. Não se esquece de se inscrever em nosso canal. Perdoe a minha voz, eu estou um pouco rouco por causa do fim de semana. Fica com a gente e a gente vai junto nessa caminhada tipológica belíssima dessa lição sobre o tabernáculo. Entrando no tabernáculo, o autor vai nos levar nessa primeira lição, o pátio. Texto áureo, João, capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. A verdade prática dessa lição trata que para entrar à presença de Deus, no lugar santíssimo, o pecador deve passar por uma única porta, Jesus. Como eu falei para vocês desde o início dessa lição, lá na primeira, toda a lição vai trabalhar a perspectiva tipológica, evidentemente cristocêntrica. A leitura bíblica em classe, Êxodo, capítulo 27, versos 9 ao 19, diz assim a palavra de Deus. Farás também um pátio do tabernáculo ao lado do meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte as colunas na longura serão de 100 côvados de comprimento, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. A largura do pátio, do lado do ocidente, haverá cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados. De madeira que haja 15 côvados de cortinas de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3. E 15 côvados de cortina do outro lado, e as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cobertura de 20 côvados, de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, de uma obra de bordador, e as suas colunas 4, e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, e os seus colchetes serão de pratas, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada banda de 50 e a altura de 5 côvados, de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os utensílios do tabernáculo, em todos os seus serviços,
até os seus pregos, e todos os pregos do pátio serão de cobre. O objetivo dessa lição é conscientizar acerca da centralidade de Deus na Igreja de Jesus Cristo. Os objetivos específicos: o primeiro, que era apresentar o pátio entre as tribos de Israel. O segundo, expor a construção da cerca do pátio. Terceiro, enfatizar a porta do pátio. Vamos para o comentário? O tabernáculo representa um grande símbolo espiritual para o povo de Israel. Ali, Deus se centralizava no meio do seu povo. Como nós havíamos dito para vocês, nós estamos trabalhando uma sociedade teocrática, onde a religião é o centro da sua comunhão, dessa sociedade, é o centro dessa civilização, digamos assim. E ele esperava que essa nação reconhecesse isso. Na perspectiva, estudaremos acerca da posição do pátio do tabernáculo entre as tribos de Israel, descreveremos a construção da cerca do pátio e conheceremos mais sobre o sentido da porta principal do pátio. Cada imagem nos revelará um valor espiritual edificante concernente à obra expiatória de Jesus Cristo. Vamos para o primeiro tópico, onde o autor vai trabalhar o pátio entre as tribos de Israel. É muito interessante essa revista, de uma singeleza e fácil aplicabilidade, evidentemente. Quando Moisés distribuiu as tribos em torno do pátio do tabernáculo, estava revelando neste ato um senso de organização divina. O pátio do tabernáculo ficava no centro de todas as tribos de Israel. Era o símbolo que Deus estaria no meio do seu povo. Isaías 8:14. E as montagens provisórias do tabernáculo? Como que funciona? A palavra de Deus mostra que a construção do pátio teve como primeira etapa a montagem da estrutura do tabernáculo do Sinai. Isto aconteceu no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano, após a saída do povo judeu do Egito. Êxodo 40, versículos 2 e versículos 17. Amados, há uma compreensão tão belíssima aqui da parte do autor e dentro de uma perspectiva histórica, como que funciona o andamento dessa família que vai se tornar mais tarde uma nação, a partir de uma referência teocêntrica, uma referência religiosa, até a própria lei é oriunda da divindade. Nós percebemos no autor uma singeleza que dá para nós professores muita tranquilidade para ministrar, né? Poucos, ou pouquíssimos, melhor dizendo, serão os comentários que nós vamos precisar tecer a respeito da lição. Isto é, 14 dias antes da celebração da Páscoa. Do Sinai até Canaã, passaram-se muitos anos. Antes de Israel entrar em Canaã, Moisés orientou que um lugar fixo deveria ser estabelecido para o tabernáculo. Inicialmente a estrutura foi montada em Gilgal, segundo Josué 4:19, capítulo 5, verso 10, capítulo 9, verso 6, capítulo 10, verso 6 e versos 43. Depois a transferiram para Siló, Josué 18:1, que ficava no território de Efraim. Tempos mais tarde, nos períodos de Saul e Davi, e por causa das guerras internas e externas, a Arca da Aliança ficava alojada em lugares diversos, o que demonstrava que o tabernáculo já não tinha localização. Finalmente, Jerusalém foi conquistada por Davi, e no reinado de Salomão, o tabernáculo deu lugar ao Templo de Jerusalém, onde o próprio Deus confirmou o lugar e o aprovou com a manifestação da sua glória. 1 Reis 8, versículos 10 e 11. Antes de ser conquistada, a cidade de Jerusalém era a cidade dos Jebuseus. A palavra do nome dessa cidade, Jebus, que significava pisar, pisotear.
agora deu lugar a Jerusalém, que quer dizer cidade da paz, né? Jerusalém, cidade da paz. E nessa cidade de paz, ou da paz, nós vamos ver o afinco definitivo do templo de Deus. O templo do Deus vivo. O templo do Deus da glória. E só com este templo do Deus da glória é que nós poderemos ter paz, evidentemente. A posição do pátio do tabernáculo. Para entender a organização das tribos em torno do pátio do tabernáculo, é preciso compreender o propósito divino, resumido em Êxodo capítulo 25, verso 8. Abre aspas. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conferi o capítulo 29 e os versículos 45 e 46. Aqui está expressa a vontade de Deus para ser o centro do seu povo. A localização geográfica do tabernáculo, o centro do acampamento e de frente para o oriente, isto é, voltado para o levante do sol, revela exatamente a vontade de Deus em habitar no coração do povo de Israel. Ora, Ele é quem deve estar no centro do nosso coração. Deus é quem deve dominar a nossa mente e, concomitantemente, a nossa vida. É muito lindo, né? Porque o templo ficava virado para o nascer do sol. Se vocês pesquisar na história, o dia 25 de dezembro era comemorado no mundo antigo o nascimento do Rei Sol. E a Igreja Católica, na sua época, começou a entender que não, o grande sol que alumia toda a humanidade é Jesus Cristo. E ela transferiu a data, ou fixou, né, melhor dizendo, a data para a comemoração do nascimento de Jesus para 25 de dezembro, na data que o mundo antigo comemorava o Rei Sol, ou seja, o verdadeiro sol que alumia a humanidade inteira na sua treva de pecados, é que realmente merece essa data de comemoração. Não sei se fez muito sentido na cabeça de vocês a minha ligação, mas eu fiz questão de comentar. A posição do exército de Israel em torno do tabernáculo. Os exércitos das tribos judaicas ficavam localizados em torno do santuário divino. Veremos. 1. De frente para a porta principal de acesso ao tabernáculo, os exércitos de Judá, Isacar, Zebulon estavam posicionados na porta principal do pátio do santuário. Juntos, esses exércitos somavam 186.400 homens. Números, capítulo 2, verso 3 ao 9. 2. Aos fundos, do oeste para o ocidente. Na retaguarda do pátio do tabernáculo estavam as tropas de Efraim, Manassés e Benjamim, que juntas somavam 108.100 homens. Números, capítulo 2, versos 18 ao 23. Belíssimo, tá lindo isso aqui. 3. Ao norte, na lateral do tabernáculo, encontrava-se as hostes de Naftali, Dan e Assé. Juntas, somavam 157.600 homens. Números, capítulo 2, versos 25 ao 30. Finalmente, 4. Ao sul, na outra lateral do tabernáculo, estabeleceram-se os exércitos de Ruben, Simeão e Gade. Ambos somavam 151.450 homens. Números, capítulo 2, versos 12 ao 19. Então, ao todo, matematicamente falando, eram 603.550 homens acima de 20 anos de idade que estavam em torno do pátio do tabernáculo. E isso passava a mensagem de que Israel reconhecia a centralidade de Deus na vida espiritual e social da nação. Assim,
Devemos tê-lo como centro de todas as esferas da vida. Amados e amadas, há uma perspectiva aqui nesse tópico, antes da gente passar para frente, vale a pena a gente observar. Era fortemente guardado o tabernáculo do Deus vivo, como que representasse para o povo, obviamente, o que havia de mais importante na sua cultura. Qualquer rei ou reino que tentasse atacar Israel ficaria sobremaneira curioso do que tinha dentro do tabernáculo, pois tamanha era a segurança daquele lugar, né? Evidentemente, quando se tem algo de muito valor, a gente quer guardar no lugar seguro. E para aquela nação, o tabernáculo do Deus vivo era o lugar de maiores importâncias. Nada para aquele povo representaria mais riqueza do que a casa de Deus. É muito interessante isso, porque está numa lição a respeito do quanto nós estamos fazendo da casa do nosso Deus preciosa para nós. Isso é muito lindo. Não sei se o autor vai comentar a seguir, mas a Bíblia vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. E dentro dessa perspectiva, há uma reverência tremenda, porque parte do pressuposto de uma preciosidade. Não é um lugar comum, mas um lugar único, ícone, irrelevante para a sociedade. A síntese do tópico primeiro, segundo o autor, diz que a montagem do tabernáculo era provisória. O pátio ficava no centro das tribos de Israel. E aí a gente pode ficar mais atento ainda. Meu Deus, algo provisório e já tão fortemente armado, tão fortemente guardado, né? Mais de 600 mil homens. É muita coisa, gente. É praticamente uma nação antes da nação em volta do tabernáculo. Vamos a seguir. A construção da arca do pátio. O cortinado de linho branco da cerca do pátio. Uma cerca de 45 metros de comprimento, com aproximadamente 22,5 centímetros de altura, separava o tabernáculo das tribos ao redor. As 60 colunas de bronze, sobre as quais havia um cortinado de linho branco torcido, de aproximadamente 2,25 metros de altura, sustentavam a arca do pátio. Assim não se podia ver o que se passava no interior do pátio, senão a cobertura do tabernáculo. Mexe com a curiosidade, né? Além de ser fortemente armado, havia uma proteção alta o suficiente para ninguém conseguir bicar, ver o que está lá do outro lado. As colunas, cortinas e varais do pátio. Êxodo 27, do 10 ao 12. As colunas de bronze eram feitas de madeira de acácia, que ficavam presas na parte interior da cortina por bases ou placas de bronze colocadas sobre o solo. Já as cortinas eram costuradas uma à outra até se formarem uma tela bem firme. Por sua vez, os varais encaixavam-se às colunas e ao cortinado da cerca. Tudo era metricamente encaixado. Assim, as colunas, as cortinas e os varais são elementos que, didaticamente, podem simbolizar a segurança, a estabilidade e a comunhão na vida cristã, produzidas pela obra expiatória de Cristo. Ora, em Cristo,
Toda a justiça de Deus foi satisfeita na obra expiatória. Por isso temos a segurança da salvação. Romanos 8, 33 ao 39. Estamos seguros em Cristo. João, capítulo 10, 28 ao 30. Depois, a partir desta obra, temos acesso às promessas de Deus, as quais nos dão estabilidade na vida cristã. Romanos 14, 4. Colossenses 3, 3. Por fim, a expiação de nosso Senhor não apenas salvou-nos, mas abriu-nos a porta da comunhão cristã. 1 Coríntios 12, versículos 12 e 13, Efésios 2, versículos 12 ao 16. Portanto, a semelhança das colunas, as cortinas e varais do tabernáculo, a obra expiatória de Cristo nos faz segurança, estabilidade e comunhão na vida cristã. A cerca de linho, a santidade e a justiça de Deus. A parte reservada na esfera interna do pátio, separada pelo linho branco torcido, revelava a santidade de Deus. Ali, os sacerdotes ministravam os cerimoniais de sacrifícios pelos pecados do povo. Neste sentido, o pátio do tabernáculo revelava que o pecador não tinha acesso ao Deus Santo, senão por meio dos sacerdotes. Deus é santo e justo. O homem carece da santidade e da justiça. No entanto, em Cristo, o pecador é justificado e santificado para a salvação. Esse é o maior milagre que o pecador pode desfrutar de seu encontro com Jesus. Só quem pode justificá-lo e santificá-lo é Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. A síntese desse explicadíssimo e mastigadíssimo tópico segundo diz: a cerca do pátio era feita de um cortinado de linho branco e de colunas de bronze. Vamos para o tópico terceiro. A porta do pátio, uma tipificação do único caminho. Para se entrar no pátio do tabernáculo, havia apenas uma porta. Esta porta dava acesso ao local sagrado, onde Deus habitava. Cristo, o nosso Senhor, é a verdadeira porta de acesso para todos os pecadores. Ele mesmo declarou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. João, capítulo 10, verso 9. Essa passagem de Nosso Senhor confirma que a doutrina do Novo Testamento, que tem em Cristo o único caminho de entrada possível para chegarmos ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14, verso 6, essa porta, portanto, é o único meio de acesso a Deus. Atos, capítulo 4, verso 12, Efésios, capítulo 2, verso 18. É por isso que eu sempre digo, Jesus não é apenas a revelação do Filho, mas é a revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, Jesus nos revela a Deus todo. As 4 colunas e suas bases, uma tipificação do Evangelho. Êxodo, capítulo 27, verso 16. Destacamos aqui as 4 colunas e as suas 4 bases. Essas bases e colunas sustentavam a porta principal do pátio. Esse fato nos faz rememorar os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. O maior instrumento que o ser humano tem para conhecer a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a revelação de que precisamos saber acerca da pessoa de Cristo está narrada nos evangelhos.
Por isso, para ter uma base espiritual sólida e conhecer a pessoa de Jesus, precisamos começar pelos evangelhos. Assim, leia toda a palavra de Deus e aguarde no seu coração. Eu faço duas considerações aqui acerca desse trecho. Primeiro, é obrigação de todo cristão ler a Bíblia inteira, pelo menos uma vez na vida. Ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É obrigação de todo cristão. E quando você fizer isso, faça iniciando pelos evangelhos. Leia primeiro Mateus, aí Marcos, Lucas, João, vai até o Apocalipse. Quando você terminar o Apocalipse, você volta. Começa Gênesis a Malaquias. É assim que a gente lê, porque aí você vai ler todo o Antigo Testamento à luz do Novo. Se você não der conta de ler toda a Bíblia, pelo menos os 4 evangelhos, é fundamental que você faça a leitura. Fundamental. Uma vez que nós professamos uma fé em Jesus Cristo. As cores da cortina de entrada, diversos tipos. Êxodo 27:16. Azul, púrpura, carmesim e branco. Essas eram as cores da cortina de entrada do pátio. Nas Sagradas Escrituras, as cores sempre simbolizavam aspectos importantes da fé. Muitas igrejas de tradições cristãs distintas, como as episcopais, as reformadas e até mesmo algumas pentecostais, observam o que se convencionou chamar de calendário litúrgico. Nele, os dias comemorativos são inspirados por cores. Por exemplo, neste período que nós estamos vivendo a Semana Santa, esses finais de Quaresma, essas coisas todas, a Igreja Católica opta pela cor roxa, E assim ela tampa todos os santos. Todos os santos dentro da igreja são cobertos, para que a igreja observe apenas a Cristo. Isso é muito interessante. O autor pondera aqui na sua lição. Você pode entrar em qualquer igreja católica e ver todos os santos estão cobertos por um tecido roxo. E as cores que o padre vai usar para as liturgias também são roxas. Nele, os dias comemorativos são inspirados por cores. Esta prática está ancorada nas comemorações litúrgicas do povo de Deus do Antigo Testamento, evidentemente. Todas essas liturgias, elas são uma releitura do judaísmo. A própria ceia do Senhor é uma releitura da Páscoa. Você sabe disso, Nesse aspecto, podemos destacar, por exemplo, que o azul lembra o céu, a púrpura lembra a ideia da realeza, o carmesim lembra a ideia de humilhação e sofrimento, o branco lembra a ideia de justiça e perfeição. Romanos 5:18. O Senhor Jesus remonta essas cores. Ele veio e foi para o céu. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é justo e perfeito. Foi humilhado e moído pelos nossos pecados. Isaías 42, versos 1, Filipenses 2, 5-9. A síntese do tópico terceiro é: a porta do pátio aponta para um único caminho, Jesus Cristo. Vamos para a conclusão do autor? Nesta lição estudamos a centralidade de Deus em nossas vidas por meio da posição do tabernáculo. Fomos estimulados a termos uma base e segurança espiritual por meio da construção do pátio do tabernáculo. E concluímos que o Senhor é o único meio de acesso a Deus através da imagem da porta do pátio. Portanto, sejamos conscientes de que Jesus Cristo se revelou ao seu povo como o único caminho para o pecador alcançar salvação. Ele é o único caminho que conduz aos céus. Amados e amadas, é uma lição tão belíssima
e de uma sublimitude que dispensa maiores comentários. Todavia, se você quer partilhar informações mútuas comigo e com os outros professores e professoras que vão assistir esse vídeo, coloca aqui embaixo do vídeo. E assim a gente vai caminhando. Belíssimo, muito bom. Vai ser delicioso lecionar essa lição. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua classe, a sua família e em tudo que você pôr a mão. Seja abençoado, desde que Ele seja a sua porta. Jesus Cristo. Fique com Deus.